Artigo 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: I. Execução direta, e execução indireta, nos seguintes regimes: A. Empreitada por preço global, B. Empreitada por preço unitário, C. Vetado, D. Tarefa, I. Empreitada integral. Parágrafo único, vetado. Artigo 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Artigo 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos: I. Segurança, I. Funcionalidade, adequação ao interesse público, e economia na execução, conservação e operação, e possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução. Conservação e operação, V. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço, V. Adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas, V. Impacto ambiental. Seção IV dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados. Artigo 13. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a I. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, I. Pareceres, perícias e avaliações em geral, I. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, I. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, V. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, V. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, V. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Vetado, ou ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. 2. Ou aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 111 desta lei. 3. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Seção V das compras. Artigo 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão, I. Atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, e ser processadas através de sistema de registro de preços, e submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. E ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. V. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração na imprensa oficial. 3. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: I. Seleção feita mediante concorrência, e estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados, e validade do registro não superior a 1 ano. 4. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 5. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. 6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. 7. Nas compras deverão ser observadas, ainda, I. A especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca, e a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação, e as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. 8. O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 desta lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 membros. Artigo 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, a relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no inciso X do artigo 24. Seção V das alienações. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas, e, quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Dispensada esta nos seguintes casos: a. Dação em pagamento. B. Doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, H e I. C. Permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do artigo 24 desta lei. D. Investidura. E. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. G. Procedimentos de legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. H. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública, e alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais, e quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação. Dispensada esta nos seguintes casos: a. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. C. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. D. Venda de títulos, na forma da legislação pertinente, e venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades. F. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe os imóveis doados com base na linha B do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. 2. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada a licitação, quando o destinar-se e a outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel, e a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural situada na Amazônia Legal, superior a um módulo fiscal e limitada a 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares. Segundo, a. As hipóteses do inciso I do 2 ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos: e aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1 de dezembro de 2004, e submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas, e vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico, e previsão de rescisão automática da concessão, dispensada a notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou interesse social. 2. O B. A hipótese do inciso I do 2 ou deste artigo, e só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias, e fica limitada a áreas de até 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite, e pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na linha G do inciso I do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso I deste parágrafo. IV. Vetado. 3. O entende-se por investidura, para os fins desta lei, e a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% do valor constante da linha do inciso I.
do artigo 23 desta lei, e alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao poder público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. 4. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. 5. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. 6. Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso I, a linha B desta lei, a administração poderá permitir o leilão. 7. Vetado. Artigo 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. Parágrafo único. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras, e a avaliação dos bens alienáveis, e comprovação da necessidade ou utilidade da alienação, e adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão. Capítulo 2º da licitação, seção I, das modalidades, limites e dispensa. Artigo 20. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Artigo 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez, e no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais, e no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal, ou do Distrito Federal, e em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no município ou na região onde será realizada a obra. Prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. 2. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será, e 45 dias para, a, concurso, b, concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, e 30 dias para, a, concorrência, nos casos não especificados na linha b do inciso anterior, b, tomada de preços. Quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, e 15 dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior, ou leilão, e 25 dias úteis para convite. 3. Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. 4. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Artigo 22. São modalidades de licitação, I, concorrência, I, tomada de preços, I, convite, IV, concurso, V, leilão. O concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 2. O tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 3. O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afichará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. 4. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração.
aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. 5. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis prevista no artigo 19. A quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação, redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994, 6. Na hipótese do 3 ou deste artigo, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado. É obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações, redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994, 7. Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no 3 ou deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. 8. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo 9. Na hipótese do parágrafo 2 ou deste artigo, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, que comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação, nos termos do edital, incluindo